Começa agora. Diálogos no Jardim das Oliveiras, com Alberto Almeida. Alô, 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 amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio, telespectador da TV Mundo Maior, você que nos acompanha nas páginas do Jardim das Oliveiras, na página do Alberto Almeida, Facebook, YouTube, gratidão, gratidão, gratidão. Estamos iniciando mais um Diálogos no Jardim das Oliveiras. Alberto Almeida, tudo bem contigo, Alberto Almeida? Graças a Deus, Damião, estamos juntos aí, finalizando o ano, dezembro, esperando que as nossas celebrações de final de ano possam concretizar um ano feliz, pródigo, pleno, como um fechamento de ciclo. E, como toda celebração, e aí como você falou em final de ciclo, o tema de hoje tem muito a ver com essa celebração e esse final de ciclo, hein, Alberto Almeida? Ah, claro, Damião, claro. Nós vamos pegar aqui um contraponto para podermos avaliar esse período de dezembro. Tristeza, melancolia e depressão em dezembro. É uma realidade que nós vamos trazer hoje aos nossos internautas para compartilharmos juntos e trocarmos algumas ideias. Então, vamos acompanhar a partir de agora Alberto Almeida falando de tristeza, melancolia, depressão em dezembro. Alberto Almeida. Amigos, é sempre bom vivenciarmos um dezembro. Dezembro é um mês sempre que nos proporciona reflexões apuradas. É o mês onde se celebra as festas natalinas. E, por ser um mês finalizante de um ano, é natural que haja uma controvérsia do ponto de vista do campo que se cria energético em torno dessa data, ou desses 30 dias, à medida que vai se aproximando o dia 25, e é curioso que se tenha um campo bem específico, e também quando se aproxima ao 31º dia do mês de dezembro, também reclama, evoca determinados pensamentos, emoções, sentimentos, sensações que se coloca no nosso campo de expressão e se conjuga formando uma psicosfera. Eu poderia mesmo dizer que são dois campos diferentes, o campo que se faz oriundo do Natal e o campo que se faz oriundo do ano que vai seguindo, que vai se abrindo, fechando e se abrindo. Então, é nessa perspectiva que nós queremos fazer uma reflexão hoje que é muito comum observarmos. Por que o Natal, sendo uma evocação de Jesus, ele é tão marcado por melancolia? Se Jesus é a mensagem da alegria, da boa nova, das boas notícias, das notícias felizes, por que o Natal ele se reveste dessa ambivalência, onde há tristeza, alegria, onde há melancolia, entusiasmo? O que é que há? O que é que sucede, então? Refletindo psicologicamente e espiriticamente sobre essa ocorrência, a gente se dá conta de que nós vivemos no automatismo, avançamos o ano dentro de um condicionamento ordinário que nos subtrai possibilidades de silêncio, de reflexão, de análise. E as coisas vão acontecendo e nós não nos damos conta que estamos como boi na boiada, na manada, e vamos seguindo sem fazermos meditações que pudessem nos devolvendo sobre os nossos passos, análises que pudessem estar recriando nosso sentido de vida, as nossas movimentações. Então, a gente vive muito e reflete pouco. E isso é muito ruim, porque a ausência de reflexão ela nos tira a possibilidade de redirecionar passos quando eles estão em direções equivocadas. Então, o Natal ele é uma somatória de experiências que foram se acumulando, algumas das quais, sem nenhuma reflexão, fomos levando a vida por levar, e quando chegamos, nós nos damos conta que o ano está encerrando, e muitas vezes nós entramos por descaminhos
que poderíamos ter estado mais atentos se tivéssemos maior tempo para refletir, ou se reservássemos tempo para refletir, que não acontece, bem como também ele traz embutido no campo das nossas experiências algumas que não têm necessariamente a ver com escolhas infelizes, que aconteceu como ocorrências da vida, acidentes, incidentes, desencarnações de pessoas muito amadas, que a gente perde a convivência, às vezes desempregos, que não teve uma motivação oriunda da nossa escolha, enfim, várias ocorrências que se sucederam, que foram dolorosas, infelizes. Então, quando vai se aproximando do final de ano, essas ocorrências, elas vêm como pontos de reflexão. Então, são dois conteúdos que se somam. As ocorrências infelizes, alheias à nossa vontade, que se sucederam ao longo do ano, que a gente não digeriu adequadamente, e uma outra que é descaminhos, desvios que fizemos, que poderíamos ter mais atentos, talvez evitássemos sair tão longe do eixo da nossa caminhada, ou talvez, se tivéssemos refletido, teríamos voltado para o caminho. Esses dois montantes de conteúdos, eles se somam e geram a melancolia, geram uma tristeza. É como se pudéssemos olhar para trás e nos arrependêssemos do que aconteceu conosco, independente da nossa vontade ou por conta da nossa vontade diretamente. É como se não pudéssemos voltar, e se pudéssemos, teríamos feito diferente. Ou, se pudéssemos reviver o ano, reviveríamos algumas ocorrências de uma forma mais adequada, mais plena, mais ecológica. Mesmo as situações que, dependendo da nossa vontade, por exemplo, a desencarnação de um ente querido, que nós não tivemos nenhuma participação nisso, uma desencarnação natural, mas de alguém muito amado. Como é que a gente pôde lidar com isso? Às vezes a gente não lidou adequadamente com o luto, fomos seguindo, ou fizemos o luto meia boca, ou mesmo que tenhamos feito o luto, ainda ressoa as consequências de uma pessoa na nossa convivência que foi subtraída da nossa convivência e que vai estar ausente no Natal, nas celebrações clássicas que fazemos em torno do dia 25 e no final do ano, de cada ano, né? Então, é natural que assome dentro de nós mesmos essa presença da ausência, essa saudade mais ostensiva, dependendo do conjunto de conteúdos que carregamos, oriundo de perdas, de abandonos, de ingratidões, de, por exemplo, traições, que podemos viver ao longo de uma trajetória de um ano. E essas coisas que ainda não foram, às vezes, suficientemente elaboradas, integradas como lições, elas estão presentes dentro de nós mesmos e nos levam para esse sentimento, às vezes, de pesar, esse sentimento de que, se eu pudesse ter feito diferente, se o meu ente querido pudesse estar presente aqui, esse ano foi o ano onde uma pessoa amada viajou e foi para longe e vai passar o primeiro Natal distante da gente. Enfim, situações variadas nos convidam a vivermos um Natal que não é alegria só, ele é mesclado de tristezas justas, de melancolias justas e de algumas coisas que pesam mais intensamente porque foram escolhas infelizes que fizemos. E como nós não fizemos as reflexões em tempo ao longo da caminhada em que elas aconteceram, e a gente deixa para fazer no final de ano, o que é muito ruim, porque é só isso que fazemos às vezes, nós, então, amontoamos conteúdos que se aglomeram e pesam na nossa economia psicológica, falando-nos, portanto, da necessidade de podermos olhar a vida no ano que advirá de uma forma diferente. Se fizermos isso, terá valido a pena até experimentar as tristezas, as melancolias, e alguns vão além da melancolia e da tristeza. Por terem feito movimentos inadequados, experimentam a depressão, que é o agravamento da tristeza, com sinais inequívocos de adoecimento psíquico, ou seja, a nossa psique experimenta a carga de culpabilidades, né?
ou de raivas não digeridas, ódios, às vezes, que estão surdamente ou escamoteados dentro de nós mesmos, e eles pesam na nossa economia interior e nos levam para a depressão. É comum olharmos dentro da depressão, quando olhamos psicoterapeuticamente, a pessoa carregar dentro de si muita raiva que não foi trabalhada, não foi expressa de uma forma adequada, não foi tratada como deveria ser tratada, e a gente traz uma raiva de um filho, de um pai, de uma mãe, de um esposo, de uma esposa, de um amigo, de um colega, de um sócio, e a gente traz ou na forma de culpa, ou na forma de ressentimento, ou as duas coisas juntas, elas se somam e geram-nos, então, o adoecimento psíquico, que está além da tristeza, que está além da melancolia, que está além da nostalgia, que é um enfermamento mental, precisando de psicoterapia, e às vezes se leve só de psicoterapia, às vezes se moderada de psicoterapia e medicação. A medicação homeopática, a medicação alopática, enfim, de um trato mais adequado. Então, o Natal, ele traz essa enxurrada de conteúdos que está dentro de cada um de nós, e nós vivemos o Natal antecipando esses sentimentos que não foram elaborados, mesclados com a alegria da mensagem de Jesus, com a esperança que Jesus nos propõe, com o Evangelho como uma proposição de solução, com todas as virtudes que Jesus ornou nos ensinar como mecanismos de talento para podermos retomarmos a nossa vida de uma forma mais consequente. E é muito curioso que depois que passa o Natal, vem um outro sentimento que é diferente, que fala para o Ano Novo. A gente vai para o Ano Novo como se fosse alguma coisa nova e fosse meio miraculosa. Aí a gente sai do sentimento de melancolia, sai do sentimento de tristeza, como que, às vezes, a depressão ela cede um pouco, mas ainda continua, porque ela não é uma coisa que sai facilmente, ela precisa ser tratada. Mas esse sentimento de melancolia, pesar, tristeza, saudade, ele sai e a gente entra numa euforia quando vai se aproximando do Ano Novo. E vivemos uma quase histeria, e eu fico impressionado de ver isso. Tanto é que pessoas gostam mais do Ano Novo do que do Natal, porque no Natal tem conteúdo afetivo emocional que vem de verdade. E o Ano Novo já é alguma coisa que entra no campo assim da ilusão. Às vezes nós vivemos um Ano Novo iludido, não, vai acontecer tudo diferente, eu vou encontrar um grande amor, não, eu vou me reconciliar com fulano, não, vai surgir um novo emprego, eu vou ganhar na loteria. E vem umas maluquices também junto, que faz a gente entrar numa euforia, que não tem nada a ver com alegria. E ela vem presente, sobretudo, porque, como a gente não resolveu aquilo que ficou para trás, a gente enche a cara de álcool, de psicoativos, e aí não é legal, nós fazemos uma virada de ano ruim, pesada, porque ela é iludida, nós entramos na ilusão, entramos na desconexão da realidade. Nós negamos tudo aquilo que estávamos sentindo até o Natal e passamos como se virássemos a página, e agora o mundo é novo, é tudo novo, e não tem nada de novo, porque a virada do ano é apenas uma data convencionada. E nada vai acontecer diferente se nós não nos postarmos diferente, se nós não aprendemos com o que aconteceu ao longo do nosso ano, se nós não efetivarmos a colocação dos conteúdos que o Natal nos proporciona de esperança, de virtudes, que requerem investimento, esforço, dedicação, entrega, que não são coisas mágicas e miraculosas que mudam porque o ano mudou. Então, as pessoas têm uma ilusão e se vestem, e entram as superstições, se vestem de tais cores, começam a sair de casa com o passo assim, fazem um bocado de mandigas, usam o branco como se o branco pudesse nos colocar internamente iluminados, e pudéssemos, diríamos assim, banir as sombras que nos habitam. Tudo isso é ilusão. Sobretudo, é ilusão se nós estamos achando que essas crendices e essas superstições elas farão com que a nossa vida seja melhor pelo simples propósito de uma vestimenta
ou de uma euforia histérica, ou de um grupo que se reúne e toma substâncias psicoativas, ou mesmo de um grupo religioso que simplesmente peça a Jesus que seja diferente e se mantenha do mesmo jeito do comportamento, como se Jesus viesse fazer por nós o que nós temos que fazer por nós. Aí já entra um grupo religioso no campo da histeria. Penso que nós precisamos refletir mais maduramente sobre esses dias que passam-se em dezembro, que é muito mais do que festas, do que troca de presentes, do que celebrações materiais, de que precisamos estar atentos para podermos fazer valer um período de dezembro, um máximo de aproveitamento na nossa relação com aquilo que é o cristianismo reverenciado. Nós sabemos que Jesus não nasceu em dezembro. Quando ele nasceu, não sabemos. Sabemos que ele nasceu, mas dezembro não foi. Essa época, os historiadores convergem e os espíritos sobre a inexistência da possibilidade de Jesus ter nascido em dezembro. E sabe-se que a data de 25 foi uma data escolhida em função da reverência a uma deusa pagã, feita dentro do paganismo vivido em Roma. A data elaborada pelo imperador com a associação religiosa do Papa ensejou que se criasse o dia 25 como o dia que se apresentasse Jesus. Na verdade, aquele dia era o dia do solstício de inverno. A noite mais longa do ano era esse dia. E se pensava de que se fizesse as referências, as deferências a Deus, a Mitra, haveria de então o sol se sobrepor à escuridão e era necessário que a claridade viesse a fim de que a agricultura pudesse devolver os alimentos e a vida fosse pródiga. Essa era a crença da época. Nós temos a certeza de que Jesus é o sol, um sol invencível que vence todas as escuridões. Mas não tem nada a ver com as celebrações de natureza material. Tem a ver com o engajamento interior, com a iluminação interna, com a minha adesão a um processo de mudança consciencial, que tem a ver com olhar para trás, com tudo isso que vem na forma de tristeza, pesar, angústia, às vezes melancolia, às vezes depressão, com um aprendizado que podemos fazer em torno desses conteúdos, a autoapropriação de nós mesmos, o link que devemos fazer com Jesus, que não é um link de um dia, de uma semana e tão pouco de um mês, que a nossa relação de vivência é um processo cotidiano, de que Jesus não veio para nascer num dia, ele veio para operar uma transformação em cada um e planetária, e, portanto, ele veio para ser experienciado ao longo de todo um processo existencial de uma caminhada, e por isso a celebração do Natal é apenas um motivo a mais para nós reafirmarmos a nossa adesão ao cristianismo e podermos olhar para a nossa história, trabalhar as pendências, as faltas, as incongruências, os desvãos, as nossas ilusões precárias, os abandonos, as rejeições, as nossas culpabilidades, e podermos estar travando com Jesus uma relação mais contínua, na qual Jesus seja o caminhante ao nosso lado, nos ajudando a fazer uma trajetória que vai além do mês de dezembro, que cria-se um ambiente mais favorável para que a gente se conecte com ele, mas é tão bom e é tão produtivo essa conexão com Jesus que não tem como não se desejar seguir a janeiro adentro do novo ano que vai se iniciando. Então, a proposta espírita nessa perspectiva é de que não rejeitemos se vir a tristeza, se vir a melancolia, se vir um sentimento de ansiedade, ou mesmo se vir um adoecimento através da ansiedade ou da depressão, que possamos acolher isso, podemos acolher essa falta, essa dor que nos assola e possamos fazer o que deveríamos ter feito ao longo do ano e que, se não dá para fazer o aqui no agora, iniciamos esse feito, que é dissolver um remorso, é dissolver uma mágoa intensa que se cristalizou, é dissolver um nó que nós
operamos na relação com alguém, é atualizar a nosso coração para que a nossa alma possa ser embebida do Evangelho e para que as celebrações do Natal não seja apenas um culto, não seja apenas festas humanas, aonde Papai Noel ocupa o lugar de destaque, infelizmente, substituindo a figura de Jesus, que seria do aniversariante. Que, portanto, seja uma ação de verdade, autêntica, operosa, e que a gente possa acolher aquilo que não é tão assim agradável como esses sentimentos que possam advir, mas de que faz parte. E possamos usar a alegria, a esperança, a claridade que emerge de Jesus para podermos fazer essa articulação e podermos, assim, darmos um sopro de iluminação interna, uma brisa suave que possa nos aliviar a aridez da alma, abrir uma fresta para que a luz penetre no nosso coração, a fim de que os dias que se seguem e que vão entrar para o ano que se avizinha, não seja da euforia, mas seja da certeza de que, confiando em Deus e tomando Jesus como nosso companheiro de jornada, nós seremos capazes de fazer uma trajetória de excelência em relação a nós mesmos, de vitória sobre os nossos limites e de transmutação de emoções que poderão nos adoecer, se é que já não nos adoeceram. Enfim, que o Natal seja um Natal de verdade, não seja mais uma festa cheia de presentes, cheia de celebrações, às vezes mais pagãs do que cristãs, e onde as confraternizações sejam uma forma de escamotear as nossas realidades internas. Que o Natal seja autenticamente uma possibilidade de vínculos reais, de celebrações em torno das refeições, por exemplo, mas que sejam sagradas, e aonde esteja os mimos trocados ou oferecidos, eles levem em conta a figura do aniversariante. E que, portanto, tudo isso tenha um sabor espiritualizante para que o Natal, o espírito do Natal, tenha a ver com aquele que o inspira, que é a figura de Jesus, usurpada, às vezes renegada, às vezes marginalizada do seu próprio aniversário por uma onda de comércio que se faz em torno do nome dele para colocar, agenciar as coisas em detrimento dos seres, os conteúdos materiais em desfavor dos conteúdos de natureza afetiva e emocional. Portanto, é o resgate do Natal para que a tristeza, a melancolia e a depressão sejam apenas experiências a serem transmutadas com a luz que o Cristo pode nos inspirar. Alberto Almeida, hoje trazendo a reflexão tristeza, melancolia e depressão em dezembro. Primeiro, gratidão a todos que estão participando ali no chat das nossas transmissões. Muito obrigado. Então, olha, uma dica para você: compartilhe todo este conteúdo para suas redes sociais também, para que mais e mais pessoas possam estar acompanhando esta mensagem de Alberto Almeida. E Alberto Almeida tem um comentário aqui da Edna Gomes Baltazar. Sabe, Alberto Almeida, eu pensei que eu fosse um ET, porque eu pensava assim. Agora, com a maturidade, tive certeza que é um momento de reflexão. Edna Gomes Baltazar está em Tiradentes, Minas Gerais. Alberto Almeida. Então, você, Edna, está ancorada naquilo que o Espiritismo propõe. É olhar para Jesus e meditar no seu nascimento é a possibilidade de podermos avaliar a nossa história que recomeça todos os dias, não a cada ano. Jesus não foi uma experiência que emergiu numa manjedoura somente. Ele nasce para cada pessoa quando ele é capaz de penetrá-la na alma. Então, ele nasce para a de Maria de Magdala quando ela o encontra
para Simão Pedro, quando Simão Pedro nega e ele o acolhe, para Dimas, o chamado boladrão, quando Jesus volta-se para ele e o acolhe ao lado na cruz, quando ele lhe pede ajuda. Jesus nasce para cada um quando cada um estabelece uma relação específica e autêntica com ele. O nascimento de Jesus histórico é uma coisa, o nascimento de Jesus para cada pessoa é individual e é singular, não é nunca repetível ou não é nunca igual ao outro, porque ele é idiosincrásico, ele é peculiar, ele é específico, ele é singular para o encontro com cada um. Então, nos natais como esse, muitos, estabelecendo uma reflexão, talvez permitam que Jesus possa entrar no seu coração. Porque muitos se dizem cristãos, mas não são, e nem sabem que não são. O são por família, o são por tradição, o são porque ouviram falar de cristianismo e dizem que são cristãos, o são porque vão a cultos, mas não vão além do culto, não mergulham no espírito do Cristo. Então, cristianismo é Cristo em nós, segundo o Espírito Emmanuel. Então, a proposição de nos tornarmos cristãos é facultarmos esse link de autenticidade com Jesus. Então, às vezes, nós achamos que conhecemos Jesus, no entanto, Jesus ainda é periférico, ele está fora. Ele em nada alterou a nossa vida. Se ele nada alterou em nossa vida, ele não nasceu para nós. Não é o fato de sabermos que ele esteve numa manjedoura e de nos dizermos cristãos que somos cristãos e de que ele tem alguma coisa a ver conosco. Então é necessário compreender que quando Pedro nega Jesus pela terceira vez, negou 3 vezes Jesus, nós haveremos de compreender que a partir daquele momento, Jesus, ao contemplá-lo, segundo Humberto de Campos, pela janela do palácio do sumo sacerdote Caifás, chorando, Simão Pedro, magoado consigo mesmo porque negou Jesus, e diz o espírito Humberto de Campos que Jesus, ao contemplar Pedro, disse-lhe na alma: Pedro, o homem no mundo é mais frágil do que perverso. A partir daquele dia, Simão Pedro levantou-se e ergueu-se, sendo destemidamente o apóstolo do cristianismo, com as suas deficiências, com as suas falhas, mas jamais conseguiu se afastar das diretrizes do evangelho. Então, Jesus não nasceu para Simão Pedro quando, às margens do Genezaré, Jesus o chamou para segui-lo. Simão Pedro nasceu para Jesus no dia em que ele negou Jesus 3 vezes. Ele viu que a relação com Jesus era periférica, era de superfície, era de fachada. Era uma relação que propunha-se a ser autêntica, porque ele tinha puxado a espada, tinha enfrentado os soldados para proteger Jesus quando Jesus ia ser preso no Monte das Oliveiras. Mas nada disso é cristianismo. Jesus ainda não tinha acessado o coração de Simão Pedro, a alma de Simão. Ele o acessa depois que ele o nega, onde há uma conversão do discípulo definitivamente, segundo a análise do extraordinário educador paulista, que faz uma análise do nascimento do Cristo simbolicamente. E, ao fazer isso, Simão Pedro, nós vamos ver este homem fazer uma trajetória tão extraordinária que até para morrer ele não aceitou ser crucificado de cabeça para cima. Disse Simão Pedro aos crucificadores: de cabeça para cima, só o mestre. Eu não mereço ser crucificado de cabeça para cima. Me crucifiquem de cabeça para baixo. E assim fizeram, para demonstrar, portanto, ao mundo que Simão Pedro, naquele momento, era a celebração de um homem que, a partir da negação, se converteu de tal modo que jamais desistiu de poder enfrentar os desafios, inclusive os desafios da morte. Então, você, Edna, está fazendo o que todos devemos fazer no Natal: abrir um espaço para a reflexão. Como é que está o nosso relacionamento com Jesus? A quantas anda? Será que ele já nasceu em nós mesmos, de verdade?
Ou será que nós estamos ainda num relacionamento social com Jesus e não intimista? É uma boa pergunta que talvez a reflexão nos responda. Você está acompanhando Diálogos no Jardim das Oliveiras e o tema de Alberto Almeida de hoje, tristeza, melancolia e depressão em dezembro. E a Sônia Murati, bom dia, Alberto Almeida, eu sinto muita tristeza, melancolia e depressão nessa época. E a Socorro de Oliveira Ramos traz uma perguntinha, como trabalhar a ansiedade sem fazer uso de medicação, Alberto Almeida? Então, a ansiedade é uma energia da alma que nos leva a fazer as coisas. A presença dela, até certo nível, é normal. Todavia, quando ela é exagerada, excessiva, ela transforma-se em tóxica e passa a bombardear as nossas células e o nosso sistema, o nosso organismo como um todo, de uma forma malsã, porque a mente, acossada por vários fatores externos e internos, quando se mostra excessivamente ansiosa e demoradamente ansiosa, continuamente ansiosa, a ação do sistema nervoso central, mas as glândulas que são acionadas vão nos levando inevitavelmente a um adoecimento também físico, além do psicológico e mental. Então é necessário buscarmos a ajuda de uma psicoterapia quando ela está excessiva, para olharmos quais as causas que estão nos levando à ansiedade. O que nos move para excessivamente termos uma pegada demasiada? Se um animal, por exemplo, quer agredir você, você corre, sobe numa muralha, num muro, se esconde. Isso é normal, você fica ansioso. Se há presença de tiros em torno dos seus passos, por exemplo, numa loja, você corre, se esconde, sai correndo ansiosamente. É normal. Você precisa dessa energia para se proteger, para fugir. A palavra é fuga, fuga do perigo, se autoprotegendo. Mas isso deve ser pontual. Se eu só vivo correndo, se eu só vivo agressivamente, se eu só faço tudo com uma pegada excessiva, se em tudo eu estou afobado, estressado, eu estou adoecido, eu estou doente. Eu posso ficar ansioso porque não estou conseguindo chegar ao trabalho, por exemplo, em função de que o trânsito engarrafou em função de um acidente, normal. Mas se eu ando no trânsito todo o tempo estressado, brigando com todo mundo, ansioso, e quando chego no trabalho eu descarrego nos funcionários, que são meus subordinados, ou dou chutões no meu chefe, a quem eu devo respeito, e eu faço isso continuamente, isso significa dizer que eu estou adoecido. Então, eu preciso fazer uma psicoterapia, eu preciso buscar Jesus para ancorar-me nas virtudes da serenidade, da tolerância, da paciência, para ir povoando a minha alma com esses medicamentos que estão disponíveis dentro de mim mesmo, mas não são usados, estão na minha farmácia interior. Eu busco o médico Jesus, ele vai me auxiliar a descobrir esses remédios, a ativá-los. Isso também me ajuda a poder trabalhar as causas da ansiedade, a fim de que eu saia dessa movimentação de toxicidade, evitando, muitas vezes, usar o remédio, porque a gente acha que o remédio vai nos curar. O remédio não cura. O remédio maneja os efeitos, segura o sistema nervoso central e bloqueia a manifestação excessiva da ansiedade com as suas consequências corpóreas. Mas ele traz efeitos colaterais, ele gera dependência, dependendo do nível dos remédios que você usa. Ele não vai às causas, solucionar as causas que estão gerando ansiedade, e às vezes a gente se ilude, se enchendo de remédios. Assim é para a depressão também. Os remédios são necessários quando indicado pelo profissional, mas ninguém se iluda, porque os profissionais da área da saúde, eles trabalham conjugadamente. O médico está trabalhando, o psiquiatra, administrando as doses dos antidepressivos, que tratam tanto a depressão quanto a ansiedade, às vezes usando o ansiolítico para tratar uma crise, mas pontualmente. E ele faz aquilo dando um período de tempo enquanto você deve se cuidar com a sua religiosidade, com o seu grupo de amigos, fazendo psicoterapia, buscando, portanto, ajuda da meditação, da oração,
para ir aos poucos se autoapropriando da sua própria vida pelo autoconhecimento e fazendo, então, o desligamento daqueles conteúdos que, quando startados, geram a ansiedade. E aqui, acolá, a gente vai descobrindo isso e aquilo, vai refazendo o caminho e vai entrando num gênero de vida mais tranquila, mais ecológica, do ponto de vista da relação social, da relação com a terra, da relação com o seu próprio corpo, e quando vê a ansiedade, ela está no nível adequado, sem comprometimento da nossa psique, sem perturbar as nossas emoções e sem se materializar no corpo, no intestino, no estômago, na pele, no rim, na pressão arterial, que sobe com o tempo. Nós lograremos alcançar, portanto, a interrupção dos efeitos nocivos que essa ansiedade, com o tempo, vai gerando, muitas vezes, depois de 10, 15 anos, podendo nos levar à desencarnação, quando a pressão sobe, mesmo com remédio, e a gente tem um acidente vascular cerebral, por exemplo, e desencarna. Então, é necessário a busca do remédio, sim, quando o controle, a contenção seja necessária, com a acupuntura, com as medicações mais suaves, a homeopatia, às vezes com a farmacologia química mesmo, às vezes é necessária, mas não desprezemos a busca para tratar a subjetividade, tratar a pessoa que fica ansiosa, porque a ansiedade é sempre uma consequência de alguém que não está sabendo lidar consigo mesmo, com os problemas, com os conflitos, com os desafios que a vida se nos apresenta. Quando logramos fazer isso, nós ficamos em paz, ficamos serenos e ganhamos saúde, não só psíquica, emocional, mas também saúde física. Alberto Almeida, hoje trazendo o tema tristeza, melancolia e depressão em dezembro. E Alberto Almeida, olha só que bacana, né? Eliane Silva traz essa oportunidade aqui para que Alberto Almeida volte aí para o aniversariante. Sinto que Jesus nasce em mim toda vez que eu consigo vencer um grande obstáculo na minha vida. Sabe, Alberto Almeida, é às vezes quando eu consigo perdoar alguém. Eliane Silva. Então, que depoimento fantástico, né? Porque esses são os momentos de presente que nós oferecemos a Jesus. Jesus não precisa de nada, a não ser da nossa transformação. Jesus é um espírito iluminado. Ele não precisa nem de orações. Jesus não precisa que possamos fazer homenagens materiais. Allan Kardec haveria de deixar isso muito claro no Evangelho segundo o Espiritismo, mostrando que Jesus, quando esteve conosco, transformou o sacrifício que existia na época dentro da modalidade do judaísmo de então, para o sacrifício da alma, ao dizer, vai, reconcilia-te com teu adversário, depois vem e faz as tuas oferendas. Ou seja, o que é importante mesmo é o sacrifício que fazemos na alma. Então, quando conseguimos perdoar alguém, a gente libera alguém das garras da nossa energia agressiva, negativa, e, sobretudo, nós ganhamos liberdade, porque não estamos presos a ninguém, nem tentando aprisionar a ninguém. Então, o perdão é uma das excelências que a alma pode experimentar, ofertando a Jesus a expressão do quanto a relação com ele é fecunda, porque houve um movimento de reconciliação. A proposta de Jesus é reconciliar-te, é tu contigo. Com o teu adversário é um segundo movimento, é uma segunda etapa, porque ninguém se reconcilia com o outro se a si mesmo não se reconcilia consigo próprio. Então, a proposta do Cristo é uma proposta de autolibertação. Então, eu vou fazer uma oferenda a Jesus da alma. Eu vou entregar a Jesus um pouco do muito que ele me dá, ao demonstrar como se deve viver na terra, ali expresso no Novo Testamento. E quando eu faço isso, eu celebro o Natal dentro de mim. Eu celebro um renascimento dentro de mim.
ao poder apresentar a Jesus esse presente. Olha que presente belo eu posso entretecer, apresentar ao Cristo, que é uma transformação da superação de uma mágoa que às vezes guardei durante anos e que agora eu estou concluindo, podendo ir ao encontro do outro e falar com o outro, abraçá-lo, dizer uma frase, mandar uma mensagem, oferecer um presente material como símbolo da minha reconciliação comigo e de uma proposição de reconciliação com o outro. Porque o outro pode até não aceitar, mesmo que ele rejeite a minha reconciliação, eu estou bem comigo, eu estou livre. Se ele não aceitar a minha reconciliação, o perdão que eu ofereci, ou o perdão que eu peço que ele me conceda, a dificuldade será dele, o limite será dele. Mas eu terei feito tudo que está no meu campo de possibilidade, ao meu alcance. Eu estarei livre, conectado com o Cristo que me inspira. Então, eu quero dizer à nossa caríssima internauta que trouxe a sua participação, do quanto é belo quando a gente transforma a alma numa experiência de manjedoura, ensejando que Jesus efetivamente possa celebrar o seu nascimento dentro da nossa própria alma. Alberto Almeida, vamos então para os minutinhos finais. Deixo agora esse espaço para a sua reflexão final. Alberto Almeida. Então, caríssimos amigos, diante de um dezembro desafiador, mais um dezembro, em que a vida se nos convida a refletir sobre quando Jesus nasceu e onde e como, fica aqui as reflexões necessárias para o dia que passa, assinalando de que, acima de qualquer ocorrência de culto externo que façamos em nome de Jesus, de qualquer lembrança que possamos operar acerca do seu nascimento, que prevaleça o nosso espírito de devoção ao Cristo, abrindo a nossa alma a Ele. Não tem nenhum problema que possamos celebrar com um jantar, com almoço, com confraternizações, até com presentes, mas não esqueçamos de que o aniversariante é o Cristo e de que, portanto, se quisermos homenageá-lo, que possamos fazê-lo de uma forma bem consistente na nossa estrutura da nossa própria alma, porque não há nada mais extraordinário e mais vivificante de alguém que se sente beneficiado pela mensagem de outrem. Um professor, por exemplo, quando vê o seu aluno titularizar-se, passar de ano, conseguir resolver uma problemática que ele apresenta na matéria que ele ensina, o professor se sente ufanado, porque o seu aluno aprendeu. Imagine Jesus, que do alto da sua categoria espiritual, nos ensinando na cátedra da vida como viver melhor, quando ele se dá conta de que nós aprendemos a viver com ele, uma que seja das suas virtudes, de que aprendemos a matéria da tolerância, a matéria da resistência, resiliência, a matéria da resignação, a matéria da docilidade, se aprendermos a ser doce com Jesus, brando nesses dias de agressividade, se nós aprendermos uma dessas ocorrências virtuosas, nós estaremos celebrando o Natal, ensejando oferecer a Jesus o melhor presente, como um professor que recebe do seu aluno a confirmação de que ele respondeu a uma dissertação de mestrado ou a uma tese de doutorado. Imaginemos, portanto, que o orientador fica todo satisfeito porque o seu orientando conseguiu aproveitar as suas lições. Imaginem Jesus, ao receber do alto da sua evolução espiritual, da magnitude da sua vida que teve conosco, a repercussão de que nós efetivamente aprendemos com o sacrifício dele, de que valeu a pena ter vindo à Terra há 2000 anos atrás, nos ensinar, mesmo que a gente tenha aprendido 2000 anos depois. Mas se nós aprendemos a lição, nunca é tarde para o espírito
que se cristianiza assimilando a lição do seu mestre adorável. Jesus é o protótipo, o modelo, a referência. Sejamos os alunos disciplinados, conscientes e que façamos o melhor ao nosso alcance para nos tornarmos melhor. Porque se nos tornarmos melhor para a vida, esse será o melhor presente para Jesus e, por extensão, para o Criador que nos criou a todos para sermos felizes. Esse é Alberto Almeida nos trazendo aí a possibilidade de lembrarmos do aniversariante. Quando a gente entra em dezembro, com toda a tristeza, melancolia, depressão, em dezembro temos um aniversariante que é Jesus. Gratidão, Alberto Almeida, pelo tema. E você que está aí nos acompanhando, compartilhe esse programa para que mais e mais pessoas recebam essa mensagem de Alberto Almeida. Semana que vem estaremos juntos com mais um programa. Até lá. Você acompanhou Diálogos no Jardim das Oliveiras, com Alberto Almeida.